Olá pessoal, aqui o professor Chico Kramer, hoje gravando a nova lei de abuso de autoridade, né? A lei 13869 de 2019, para o concurso da Brigada Militar. Pessoal, como todo estudo de lei para concurso, principalmente essas leis muito novas, é o caso aqui da nova lei de abuso de autoridade, o número de questões para revisar a matéria é limitado, né? O número de provas para olhar onde isso está caindo fica bem restrito. Sendo assim, uma certeza nós temos, o foco da banca vai ser a lei seca. Né? De uma maneira geral, o foco das bancas é a lei seca. Né? A gente estuda doutrina, estuda jurisprudência, vai para cá, vem para lá, mas o foco da banca é lei seca. Tá? Sendo assim, eu vou dar para vocês um panorama geral agora, e talvez vá levar 4, 5, 6 minutos, sobre o que é essa lei, um panorama geral que nós vamos usar para responder qualquer questão, tá? Qualquer questão dessa lei, né? Então, deixa eu aproveitar aqui só a oportunidade de me apresentar para vocês. Eu sou o professor Chico Kramer, eu sou policial civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, trabalho na divisão de armas da Polícia Civil, no Palácio, né? Talvez alguém que esteja assistindo a aula já tenha trabalhado comigo, ou já tenha me encontrado em alguma situação, porque eu tenho vários amigos na brigada e é um prazer estar aqui ajudando vocês a estudar para esse concurso. Então, olha só, vamos falar de algumas características gerais que a gente precisa ter para essa lei. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se ligar quando está estudando essa lei e que tem que tomar ele como sei lá, viés interpretativo, para tentar ser um pouco mais técnico, tá? Mas não, sem deixar de ser objetivo. O primeiro grande ponto desta lei é que eu preciso ter autoridade, né? Só abusa da autoridade quem possui alguma autoridade, né? E também o segundo ponto que eu preciso ter, que talvez seja o ponto mais importante de toda essa aula, nós vamos atravessar aí 38 artigos, e eu acredito que o número 2 aqui seja, sem dúvida nenhuma, uma chave de ouro para essa lei. Se vocês olharem, né, e nós vamos falar disso, os posicionamentos do Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre essa lei, né, eles vão se ater muito nesse ponto que eu vou tocar aqui e agora. É o ponto número 2. E ele diz o seguinte: é preciso dolo específico. Tá? Nessa lei, e a gente vai ver isso nos primeiros artigos, vem carregado de força essa expressão dolo específico, não é? Eu preciso ter o dolo específico de abusar da autoridade, eu preciso ter o dolo específico de expor uma imagem para humilhar alguém, eu preciso ter o dolo específico de adentrar na residência por tal motivo, tá? O que isso quer dizer? Que quando eu não conseguir demonstrar que existe dolo específico, nós vamos ver que há 3 formas para esse dolo específico na lei, não tem abuso de autoridade. Então, se eu demoro para soltar alguém, por exemplo, um dos crimes dessa lei, né? Demoro para cumprir a ordem de soltura, mas eu não tenho dolo específico, não tem abuso de autoridade. Se eu toco a foto na internet, ou na televisão, ou no Jornal do Almoço, e eu não tenho dolo específico, não tem abuso de autoridade. Tá? E aí eu vou lançar para vocês uma frase repetida, né, de um professor famoso aqui de Porto Alegre, que foi meu professor, deve ter sido professor de vocês, tem dúzias de livros lançados, o professor Davi, e o professor Davi diz assim, ó, dolo, um ilustre desconhecido. Né? O dolo é um ilustre desconhecido, porque ele está dentro da gente, né? Dolo é a união de vontade e consciência. Tá? Dolo é a união de vontade e consciência. Então, presta bem atenção, não é tão fácil de abusar da autoridade, né? Fazem um certo terror em cima de nós, policiais, e eu sei como é ruim isso,
em função do abuso de autoridade, mas a verdade é que para que eu abuse da autoridade, eu preciso do dolo específico de abusar da autoridade, e o dolo tem que juntar essas duas coisas, senão ele não se apresenta, tá? E em terceiro lugar, depois que eu sei que eu tenho que ser autoridade, depois que eu sei que eu tenho que ter o dolo específico de abusar dessa autoridade nos termos que a lei me mostrou, e é só naqueles termos, não tem outros, tá? Depois que eu sei de tudo isso, eu vou para o terceiro ponto, que é bem relevante ainda no estudo dessa lei, que é o seguinte: quem são as pessoas, né, que a lei coloca como agentes que abusarão da autoridade. Aí agora sim a lei vem com requintes de crueldade, porque ela tem uma quantidade muito ampla. Muito ampla de funcionários que poderiam abusar da autoridade, porque a lei diz assim: qualquer Bom, agora nós já entendemos, talvez aí, o que havia de mais importante para entender. Uma coisa é certa, para passar em concurso eu preciso de certeza, tá? Sem ser redundante, mas para passar eu preciso de certezas. Aqui eu estou dando para vocês 3 certezas. Se foquem nelas e leiam as questões e analisem as respostas com base nisso daqui. Se a questão diz assim, ó: o delegado João publica a foto na 0 hora do autor, do pretenso autor, né, do crime de latrocínio que ocorreu na zona norte de Porto Alegre, com a intenção de que sejam dadas informações sobre seu paradeiro. Tá? O delegado publicou a foto do pretenso autor para que se busque o seu paradeiro. Me diz aqui, eu tenho dolo específico de humilhar o cara? Não, não tenho. Eu tenho dolo específico de defender a sociedade? Tenho. Bom, defender a sociedade não dá abuso de autoridade, tá? Então, esse delegado não vai incorrer em abuso. Poxa vida, é assim? É assim. Essa é a letra da lei. E eu faço assim na prática? A prática é outra história, né? E a prática ninguém grava vídeo. A gente está estudando para concurso. Para concurso é isso que eu estou dizendo. E vai dar certo. Pode acreditar em mim. Tá? Entendido isso, né? Entendido esse início, definido essa forma de pensar para ler essa lei, é o que os caras costumavam chamar antigamente de espírito da lei. Bom, agora eu vou estudar artigo por artigo. Tá legal? Vou apagar isso aqui e a gente vai começar realmente no artigo por artigo. Olha só, pessoal. Esta lei, artigo 1º, né? Esta lei define os crimes de abuso de autoridade. Beleza. Cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então tá, aqui é o primeiro ponto que eu vou deixar destacado. Que lhe tenha sido atribuído. Eu não posso abusar do poder dos outros, eu tenho que abusar do poder que eu tenho. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. E aí vem as finalidades: de prejudicar outrem, ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então olha aqui, ó, prejuízo de outrem, benefício meu e de terceiro, capricho ou satisfação pessoal. São 3 pontos, né? Esses são os dolos. Esses são os dolos específicos. Prejudicar, beneficiar, capricho e satisfação pessoal. Pronto. Aí agora, artigo 1º, parágrafo 2º. Também um parágrafo de ouro, cara.
A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então vamos lá, deixa eu botar aqui. Olha só, artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de leis ou de normas não causa abuso de autoridade. Então eu posso muito bem, eu, delegado, entender que é flagrante, que tem que dar cana dura, dolorosa e cruel, e o promotor pode entender que não. E ninguém abusou da autoridade que tem, né? Então, divergência de pensamento, né, na interpretação dos fatos e não dá abuso de autoridade. Divergência de pensamento não dá abuso de autoridade. Vamos mais um pouco na nossa lei. Artigo 2º. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, qualquer um, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, do território, do terreno dos fundos, qualquer um de qualquer lugar, né? Servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do MP, membros de tribunais ou conselhos de conta. E aí o parágrafo único. Reputa-se agente para os efeitos da lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput. Então, se eu pegar a permissionária do pedágio, que tem a pessoa do caixa, tá aqui, tá, né? Ele tá aqui, é por contrato, tá? Não sobra ninguém, é qualquer agente público. Isso é um ponto bem relevante para nós. Então vamos colocar aqui, ó, artigo 2º, parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único. Qualquer agente público Parágrafo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, já eram, seguem, nada mudou. Tá? Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP o que sempre coube, né? Aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia, intervir nos termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, enfim, o Ministério Público nunca precisou aceitar que alguém estava tocando uma ação que era dele, tá? Da mesma forma que nunca precisou aceitar, segue não precisando aceitar, e o MP, por entendimento do próprio MP, não comete abuso de autoridade quando não entra com a ação no prazo legal, né? Até porque o prazo legal é exíguo, né? O prazo legal é muito curto, tá? Parágrafo 2º, a ação privada subsidiária será exercida em 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo da denúncia. Beleza. Artigo 4º, agora sim, tá? O artigo 4º é um artigo que a gente precisa de uma atenção maior, porque olha só, o artigo 4º tem o inciso 1º, o 2º e o 3º, tá? O inciso 1º, ele ocorre sempre. Qual é o inciso 1º? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ok. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, tornar certa a obrigação de indenizar, desde que o ofendido peça para isso estar na sentença. Tá? Aí vem o inciso 2º e 3º. Ó.
inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública de 1 a 5 anos. E o terceiro, perda do cargo, do mandato ou da função. Então, olha aqui, efeitos da condenação, artigo 4º. Artigo 4º. Efeitos da condenação. Tornar certa a indenização. Ok. Inabilitar para o cargo. Perda do cargo. Bom, aqui no inciso 2 e no inciso 3, eu tenho que ficar mais atento. Vamos voltar ali na lei antes de eu avançar nessa explicação aqui. No inciso 2 e no 3 eu tenho que ficar mais atento, porque olha só, parágrafo único, os efeitos previstos no 2 e no 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, ó, 2 e 3 precisam de reincidência e não é qualquer reincidência, tem que ser uma reincidência nos crimes dessa lei, né? Então, reincidência em abuso de autoridade, tá? E, né, esse é o primeiro ponto, né? Ó, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, eles ainda precisam ser declarados nessa sentença, né? Declarados, óbvio, pelo magistrado. E, claro, de forma fundamentada, porque toda decisão precisa de fundamentação. Toda decisão precisa de fundamentação. Tá, mas vamos mais longe um pouco. Ah, vamos mais longe um pouco, porque isso pode cair na prova. Olha só. 2. Inabilitar para o cargo, de 1 a 5 anos, né? 2. Inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E 3. Perda do cargo. Então, olha só. Eu perco o cargo que eu tenho, né? Se eu não tenho um cargo, eu não posso perder, eu só perco o que eu tenho, tá? Aí, agora sim. Vou até escrever tenho de novo aqui por cima. Top. Ah, eu perco o cargo que eu tenho, tá? Mas eu fico inabilitado para qualquer cargo, né? Essa é a redação do 2. Ó, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, eu fico inabilitado para qualquer cargo, mandato ou função pública de 1 a 5 anos. Então, olha comigo aqui, ó. Olha bem, olha o exemplo que eu vou dar, olha o tamanho da confusão que dá para fazer barbada numa questão, tá? De novo, João tomou uma condenação em crime de abuso de autoridade. João tomou uma condenação em crime de abuso de autoridade, tá? Beleza, uma condenação, só uma. Pô, se ele tomou só uma, o que é efeito da condenação?
tornar certa a indenização, mais o crime que ele cometeu lá, a pena que o crime tiver. Mas tornar certa a indenização, tá bom? Primeira questão. Segunda questão, João tomou 2 condenações de crime de abuso de autoridade. João já ficou reincidente em abuso de autoridade, tá? Então, de novo, tornou certa a indenização. Tá, mas agora o juiz pode colocar, né, explicitamente na sentença, de forma fundamentada, que ele fica, ou que ele perdeu o cargo. Então, o João perdeu o cargo que ele tem, tá? O João é policial civil, tá? Perdeu o cargo de policial civil, não é mais policial civil, tá bom? Mas ele está inabilitado para outros cargos só se o magistrado colocar na sentença. Então, se eu pegar um policial civil destes novos que estão fazendo concurso com 50 mil pessoas por vaga, tá? E o cara ele conseguiu rapidinho tomar 2 aqui por abuso de autoridade, 2 condenações, né, penas bem baixas, acabou perdendo o cargo, mas ele já passou para procurador do município de sei lá onde. Pô, ele está inabilitado por causa disso aqui? Ah, se lá ele vai ter investigação social é outra coisa. Mas por isso aqui ele está inabilitado? Pô, só se o juizão botar na sentença. Se ele não colocar na sentença que tem essa inabilitação, velho, ele vai assumir o outro concurso. Tá? E por quê? Agora vamos mais longe um pouquinho, tá? Isso já tinha na outra lei, não era tão claro, agora ficou bem mais claro nisso aqui. Por que que a inabilitação tem tempo? Porque ela tem tempo, né? É de 1 a 5. Por quê? Porque não tem pena de caráter perpétuo, né? É que nem aquela história, trazendo para um mundo mais aí de empregados de empresa privada, né? Por isso que, ou até para nós também, funcionário público, né? Tu vai tomar uma punição, uma demissão, direito administrativo, mas não tem mais demissão a bem do serviço público. Não pode mais escrever isso na demissão de ninguém, tá? Nem de militar. Por quê? Porque daí é pena infinita, né, velho? Tu vai carregar aquela demissão a bem do serviço público pro resto da tua vida. Tá bom? Gente, a gente foi do primeiro até o 4º artigo, né? E a gente já viu uma imensidão de conteúdo. Tem uma chance muito grande disso aqui já cair na prova de vocês, quando forem cair questões sobre essa matéria. Porque aqui moram alguns dos pontos mais importantes que essa matéria tem que nos apresentar, tá? Eu vou ter que apagar aqui para a gente poder ir para frente, porque eu vou continuar usando o quadro, assim, a gente precisa desse quadro, tá? E eu espero que vocês vão aí ou copiando ou fazendo print dessas imagens, desses resumos, porque isso facilita principalmente a revisão, né? Principalmente a revisão, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, ó. Artigo 5º. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são. Aí vem cá, pena substitutiva, né? Então não tem privativa de liberdade. Quando tem a substitutiva, tem só substitutiva. É o A ou B, tá? Cada um no seu quadrado. Inciso 1º, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. E aí sim, né, meu amigo? Com a perda do dinheiro, com a perda do vencimento e da vantagem. Só para lembrar, tá? Não quero entrar na matéria de ninguém. Mas o direito não tem ponta solta. Então, quando tu está estudando penal, tu tem que entender tudo o que está escrito naquela lei penal ou processual penal, né? Porque como é uma lei que se aplica a funcionários, ela tem que estar ligada no direito administrativo, né? Olha aqui, ó. Inciso 1º, prestação de serviço à comunidade, tá? Beleza? Serviço à comunidade. Inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Ok. Pelo prazo de 1 a 6 meses. Com perda dos vencimentos e das vantagens. Com perda dos vencimentos e vantagens. Vencimentos e vantagens. Cara, nunca esquece, vencimento
é remuneração mais os adicionais, aí depende de cada estatuto, de cada profissão, mas o vencimento é tudo, né? O vencimento é essa junção das coisas. Então aqui é para não escapar nada, é perda de vencimentos e vantagens. Não vai sobrar valor nenhum para te receber. O que é isso aqui? Isso aqui é um castigo, né? Ah, então tá, tu não vai tomar uma pena daquela de 1 a 2 anos. Não, tu vai tomar, sei lá, 5 meses sem salário, tá? E aí, bom, paciência, né? Vai ficar afastado e vai ficar sem dinheiro. Vai ter que correr atrás de outro jeito. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Tá bom, isso aí vocês já estão acostumados. Eu posso levar só o 1, eu posso levar o 1 e o 2, né? Não tem problema. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. E claro, né, a gente tem independência das esferas, né, penal, civil, administrativa, embora algumas penas aqui, tipo essa pena aqui de perda de salário, de remuneração, vencimento, vantagem, pareça uma pena de natureza administrativa, não é, né? Nesse caso aqui a gente está falando de penas de natureza penal, tá? Parágrafo único. As notícias de crime previstos nesta lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração, claro, né, na esfera administrativa. Não esqueçam que notícia de crime podia estar trocado na prova por notitia criminis, né? 7º, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, tá? Gente, claro, né? Quando é que eu tenho a absolvição sumária, né? Vamos falar aqui do artigo 7º. Vou botar pro lado de lá, tá? Pra ficar mais separadinho aqui, ó. Vamos falar do artigo 7º, né? Pô, qual é que é o maior motivo de absolvição sumária? O primeiro não foi crime, né? Não foi crime, o fato não é típico, sei lá, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal, não foi crime. O segundo não foi ele, né? Ou ele não é o autor, ou até o fato não aconteceu, tá? Bom, se eu tenho alguma decisão nesse sentido de que aquele evento não é crime, de que aquele evento não aconteceu, ou de que eu não sou o autor daquele evento, daquele fato, né, daquela ação, bom, não posso ter condenação em mais nenhuma esfera, né? Não posso, eu tenho que, tendo decidido isso, tá tudo resolvido para mim, tá? Então, de novo, 7º, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E 8º, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido fato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, o famoso LI, né, com um monte de E, para a gente poder lembrar de todas as excludentes aí de ilicitude na hora da prova, tá? Vamos lá, vamos adiante. Artigo 9º. Bom, agora a gente começou a parte mais específica, tratando dos crimes e das penas, né? Ó, artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, né? Isso de repente, alguém ter um ataque de loucura e querer prender um cara na rua para averiguação, né? Até já deu para fazer, mas não dá mais. Se não dá, não dá, meu amigo. Não tem como, não adianta a gente querer fazer, porque a gente não vai conseguir. Tá?
Parágrafo único, na mesma pena, a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. E 3, deferir liminar ou ordem de habeas quando manifestamente cabível. Então vamos lá, olha aqui, ó. Qual é o nosso problema aqui no artigo 9º? Nosso problema, como sempre no direito, é o significado das palavras e o alcance que elas têm, né? Então tá, olha só, o que é manifesto, né? Porque aqui é sempre manifesto, é manifestamente desconforme e manifestamente cabível, tá? Quando eu escrevo, eu vou voltar lá para pegar o canto do quadro limpo aqui. Olha aqui, quando eu venho para o artigo 9º, o que eu tenho que saber, né, o que não pode faltar é isso. O que é manifestamente? Tá? Esse manifestamente cabível, manifestamente desconforme, é o que não causa dúvida. Né? O que é manifestamente cabível não causa dúvidas, né? Não causa dúvida, é manifestamente desconforme a lei, tá? A lei está dizendo lá, ó, não é crime tal coisa. Tu chega lá e fala, não, mas é. Por quê? Porque eu quero, porque eu fiz o concurso, eu passei, eu sou o sargento e eu que mando. Tá? Daí tu vai estar indo no manifestamente desconforme, né? E o juiz vai incorrer nisso quando ele tomar uma decisão manifestamente descabida, tá? Deixa eu dar um exemplo assim, ó, de manifestamente descabido. Vamos falar aqui em números, que em números é sempre mais objetivo, né? Vamos dizer o seguinte, uma pessoa tomou um Bacen Jude, tá? Bacen Jude, um bloqueio de dinheiro na conta, saiu um pouco só do crime. Tomou um bloqueio de dinheiro na conta, ela devia R$400 e ela tomou um bloqueio de dinheiro na conta de R$30 mil. Pô, é manifestamente descabido, né? 30 mil é bem mais do que 400, devolve o dinheiro do cara, bloqueia só o que ele está devendo, né? Ou um valor parecido ali, porque vai ter algum juro, alguma coisa, tá? Mas o valor enorme é manifestamente descabido. Tá bom? Né? Não causa dúvidas. Eu sei que está contra a lei, eu sei que está errado aquilo ali. Beleza? Vamos mais ainda. Vamos além. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Né? Não tem como, já aconteceu e aconteceu errado e passou na Globo, não tem como conduzir coercitivamente quem não foi intimado para comparecer em juízo. Tá? Não dá, não pode. Mas eu quero, tu quer, mas não pode. Por exemplo, se a gente começar a estudar o inquérito policial, vocês vão ver que num determinado momento o delegado de polícia, tá ali na volta do artigo 6º do CPP, pode conduzir o perito, se o perito não vem realizar a perícia. Mas antes de conduzir tem que ir lá chamar o cara uma vez. Não dá pra tu chegar direto, bater na porta, o cara abrir a porta e falar assim, ó, agora tu vai. Tá, mas tu me chamou já antes? Não, não te chamei, mas agora tu vai. Tá, mas então pelo menos me chama, porque de repente eu vou sem precisar me arrastar. Eu vou numa boa. Não quer dizer que não pode acontecer um desacato, um troço no meio daquele primeiro evento e aí o cara vai preso. Tá, mas daí foi preso. Tá bom? O que está falando aqui é condução coercitiva manifestamente descabida ou quando não teve intimação. Quando não tem intimação, já está manifestamente... Intimação anterior, né? Já está manifestamente descabido. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Olha só, gente. Nós temos várias questões que nos obrigam, né, a comunicar a prisão em flagrante
a autoridade judiciária imediatamente, né? Esse é o nosso tempo, né? Para fazer essa comunicação, tá? Quem trabalha na delegacia, quem acompanha flagrante, quem vai lá, né, conduz prisão, sabe que o sistema de polícia judiciária, né, o novo SPJ ou o antigo OCR, não avança nas telas, né? Tu não fecha o flagrante se tu não imprimir a comunicação, tá? Claro, tem que ter o dispositivo, né, ali para manter todo mundo atento da necessidade de fazer a comunicação, mas a verdade é que chega a ser um exagero isso tá aqui, na minha opinião, só na minha opinião, tá? Agora, seguindo aqui, ó, inciso 1º, incorre na mesma pena. Inciso 1º, quem deixa de comunicar imediatamente a execução da temporária ou da preventiva, a autoridade judiciária que a decretou. Então, olha só, eu vou lá e faço a prisão, tá? Vou lá e faço a temporária, né? Ou vou lá e cumpro a preventiva, encontro o cara e prendo ele, encontro o autor ali, o pretenso autor do fato e prendo ele. Eu tenho que fazer essa comunicação imediatamente e eu tenho que cuidar com o prazo, né? Porque a partir daí eu tenho alguém preso e se eu tenho alguém preso eu tenho um prazo de natureza penal correndo, né? Não é um prazo de natureza processual. Então, daquele horário em que se executou a prisão até a meia-noite desse mesmo dia, a gente já vai ter um dia de prisão. Isso é muito relevante quando vocês estiverem estudando prisão temporária, né? E aí vocês vão estudar a nova lei de prisão temporária. E aí vai ser extremamente importante que a gente tenha esses prazos bem definidos, porque isso vai estar aqui na lei de abuso de autoridade, não é? Antes a gente tinha um conceito que não tinha exceções praticamente, né? Só o juiz prende, só o juiz solta. Esse era o nosso conceito. Agora a lei de abuso de autoridade vem nos dizer que incorre em abuso de autoridade quem não cumpre a ordem de soltura. E quem não solta sabendo que o prazo da prisão acabou. Qual é a prisão com prazo? Que está sempre na nossa cara, prisão temporária, né? E aí nós temos vários prazos. Nós temos o prazo da lei de prisão temporária, nós temos o prazo quando a prisão temporária é para crime de drogas, nós temos o prazo quando a prisão temporária é de crime contra a economia popular. Nós temos uma diversidade de prazos, tá? O fato é que quem não solta o preso quando o prazo da prisão se extingue, incorre em abuso de autoridade, tá? Então, esse inciso é bem importante porque ele vai acabar reverberando, digamos assim, né? Ele tem incidência num monte de eventos, tá? E inciso 2º, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Aí vale a mesma coisa que eu disse antes. O próprio sistema onde se faz o flagrante tranca se tu não for imprimindo essas guias, né? Se não for fazendo essas comunicações, tá? E inciso 3º, deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, os nomes do condutor e das testemunhas, né? Então o preso tem que receber a nota de culpa. É uma coisa meio brasileira, né? Porque você vai entregar uma folha de papel escrita por um cara preso. O que ele vai fazer com aquilo ali, né? Mas ele tem que ter a nota, né? Ele tem que saber o teu nome, o meu nome, que fomos os policiais que conduzimos a prisão, e ele tem que saber o nome da testemunha, se tem, né? Se a gente tem testemunhas, tá? 4, prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Olha só, eu vou abrir um espaço para a gente olhar esse inciso 4, tá? Vou pegar aqui